Olá pessoal, tudo bem? Agora há pouco eu estava falando com algumas pessoas sobre produção no Brasil e sobre a proteção de mercado. Você concorda com a proteção de mercado? Mas veja bem, você está utilizando a visão de consumidor ou de produtor? Difícil, não é? Pois bem, vamos nos posicionar no Brasil de 1929. A economia brasileira na República Velha era agroexportadora. Com a crise, os países ricos reduziram suas importações do Brasil. O Brasil, sem essa fonte de receita, também deixou de importar itens básicos para o consumo. Lembrem-se, o Brasil era agroexportador e dependia da renda externa. Ok? Se os países, na crise de 1929, perderam renda, importavam menos do Brasil. Portanto, menos receita, menos tributos, e a economia acaba decrescendo. Muito bem. O Brasil teve que instalar indústrias às pressas para produzir internamente bens de consumo para substituir os produtos importados. Estou falando do modelo de substituição de importações, pois agora o potencial produtivo deve se voltar para o mercado interno e não para a exportação. Veja bem, o Brasil precisava produzir internamente aqueles produtos que anteriormente eram importados. Imagine uma situação que você não tem empresas, não tem fábricas, oficinas de forma suficiente ou em quantidade suficiente para produzir um produto da mesma qualidade ou com o mesmo material ou com as mesmas características de produtos importados. Mas você tem que produzir internamente, correto? Você tem que proteger essa indústria. Pois bem? Então veja o seguinte, o potencial produtivo deve atender o mercado interno. E será que nesse primeiro momento, durante a crise de 29, após a crise de 1929, o Brasil tinha indústrias suficientes para atender a demanda interna? Será que não faltou nada? Muito bem. Ao se voltar para o mercado interno e não para a exportação, tem algumas características. Vamos dar uma olhadinha. Mudança do modelo agroexportador para o modelo de produção capitalista. O Brasil necessitava produzir internamente os produtos que importava, desde equipamentos até garfo e faca para a cozinha. Muito bem. Para que o processo de substituição de importação seja implantado, é necessário que as indústrias nascentes, as novas indústrias, produzam um volume de produtos capaz de justificar sua existência. Então, olha só, para que uma política de proteção interna às indústrias nascentes, às novas empresas que vão surgindo no Brasil, fosse efetiva, obtivesse sucesso, é necessário que eu permitisse que uma porção de empresas, ou melhor, uma quantidade de empresas fossem instaladas e produzissem uma quantidade de produtos que justificassem sua existência. Ou seja, que conseguissem substituir os produtos importados. É complicado, né? Então imagine a quantidade de empresas que foram instaladas no Brasil nessa época. Muito bem. O que quero dizer é que as indústrias internas devem ser capazes de suprir o mercado com produtos que antes eram importados. Esse é o resumo, tá certo? Se eu importava uma determinada quantidade, agora eu tenho que produzir a mesma quantidade. Isso é difícil porque não temos experiência, não temos tecnologia, não temos fábrica, não temos legislação. Imagine a complicação que foi nessa época. E por outro lado, a crise do setor cafeeiro expôs a fragilidade do modelo agroexportador. Como o Brasil não tinha produção interna, dependia somente das exportações, imagine o que aconteceu. Com a redução das exportações, reduziram também as receitas. Nesse sentido, para dinamizar a produção interna, o governo liberou recursos para a indústria, que passou a ser o centro da economia. Agora, a indústria é o centro da economia, porque uma vez que o modelo agroexportador não foi mais privilegiado, melhor, continuou sendo privilegiado, mas não com tanta força. Eu precisava fazer com que a produção interna aumentasse, correto? Ao ser centro da economia, como nós estamos nos países industrializados, essas economias
essas empresas precisavam também obter receitas, ok? E por outro lado, os países industrializados, que antes importavam café do Brasil e deixaram de importar, em função da crise de 1929, também precisavam de receitas. Portanto, houve uma certa facilitação de venda de equipamentos e máquinas e ferramentas e tecnologia para o Brasil, para os países subdesenvolvidos, no Brasil especialmente, para que eles conseguissem também ter receitas. Mas é lógico, eles não iam vender tecnologia de ponta. Nós recebemos aqui máquinas e equipamentos que já eram relativamente ultrapassados nesses países. Mas para nós, já fazia muita diferença. E após a instalação dessas empresas com esses equipamentos, as empresas nacionais começaram a ter receitas. E aí começaram a justificar a sua existência. Tá certo? Pois bem, nesse contexto, vamos dar uma olhadinha como é que ficou? Com as políticas internas e as facilidades em comprar equipamentos, houve condições para que o processo de substituição de importações tivesse sucesso, resultando na aceleração da atividade industrial. A respeito dessa época, devo destacar que as indústrias são obrigadas, para obter receitas, a explorar o poder de compra da classe média. O que significa esse poder de compra? É a capacidade ou seja, a renda dessa classe média. Poder de compra, né? E como o poder de compra é disputado por várias empresas, imagine como ficou a situação do mercado nesse período. Da mesma forma, passaram a produzir bens de luxo. Além da classe média, elas precisavam produzir alguns outros produtos que uma classe mais abastada deveria consumir. Senão, essa classe mais abastada também continuaria importando esses produtos do mercado internacional, do mercado externo. Foi um nicho, uma oportunidade de negócios que alavancou, digamos, agregou valor à produção das indústrias internas. Muito bem. O processo de substituição de importações foi um processo de desenvolvimento parcial e fechado. Não ocorreu por vontade interna, mas por necessidade. Ele foi parcial porque não conseguiu produzir todos os bens necessários que anteriormente eram importados, faltava tecnologia. E fechado porque o governo, para proteger e dar incentivos a essas empresas internas, fechou o comércio. Por exemplo, se eu tenho que produzir alguma coisa interna, eu vou produzir e consumir os produtos internos. E vou proibir a importação desses produtos que vão competir com as empresas nacionais. E isso foi muito importante. Esse modelo perdurou muito, muito mesmo. Apesar de todo esse esforço de investimento, a indústria não foi capaz de produzir para exportação. Ainda seguiu o modelo de produção interna. Pois bem, se as empresas só produziam, ofertavam produtos para o mercado interno, o que vocês acham que acontece com a receita dessas empresas? E por que elas não exportavam? Por que não apresentaram produtos e serviços para exportar para o mercado externo? Justamente porque faltava competência, qualidade, competitividade. O custo era muito alto de produção aqui no Brasil. Tá certo? Muito bem. O Estado, sob orientação keynesiana de intervenção no domínio econômico, né, acabou para isso desempenhando algumas funções. Uma delas nós já conversamos. Foi a intervenção no mercado em relação ao fechamento do mercado, proibindo importações de produtos que vão substituir os produtos internos. Essa é uma característica muito importante. Mas, pois bem, essas funções foram basicamente 4. E nesse sentido, vamos dar uma olhadinha quais são. Ferramentas institucionais, legislação trabalhista, financiamentos e criação de agências estatais para fomentar e normatizar a produção industrial. Geração de infraestrutura básica, fornecimento dos insumos básicos, captação e distribuição de poupança. O Estado acabou por executar parte das atribuições dos intermediários financeiros. Muito bem. No final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, o setor produtivo dos países em conflito estava destruído. O esforço para a reconstrução demandava recursos, principalmente dos países subdesenvolvidos, que não participaram diretamente da guerra. Mas essa intensificação da demanda não se reflete para a exportação brasileira, pois a capacidade produtiva estava esgotada, devido à limitação de investimentos. Nesse período, a inflação dá sinais de vida, e essa alta de preços será acompanhada muito tardiamente pela alta dos salários, repassando à massa dos trabalhadores o ônus do crescimento. Pois bem,
O governo continuava a incentivar o crescimento econômico. Com o governo do presidente Juscelino Kubitschek, de 1956 a 1960, veio o Plano de Metas. O Plano de Metas foi implementado com sucesso, alcançado na maioria das metas estabelecidas, tanto para o setor público quanto para o setor privado. Você certamente já ouviu falar a famosa frase, 50 anos em 5. Então vamos aos principais pontos do plano. O Juscelino Kubitschek e os planos de metas, que eram energia, indústria de base, educação, transporte e alimentação. Pois bem, a deficiência do plano estava na ausência de definição de mecanismos de financiamento. Como solução, moeda foi emitida. O Banco Central do Brasil emitiu moeda para pagar as contas dos investimentos feitos pelo governo, o que resultou em inflação, aumento geral no nível de preços. Bem, de qualquer forma, com o crescimento econômico e com o aumento da renda, não houve resistência da sociedade em relação ao modelo intervencionista. Se a produção estava aumentando, se a renda estava aumentando, que mal fazia um pouquinho de inflação? Afinal de contas, a população estava aumentando, tendo o seu nível de bem-estar social, né, aumentado. Muito bem. Outra política do governo de Juscelino Kubitschek foi em relação ao capital estrangeiro. Em outras palavras, facilitou a instalação de empresas multinacionais, em especial a indústria automobilística. Olha só, a indústria automobilística, ela foi instalada aqui com equipamentos das indústrias automobilísticas externas, principalmente dos Estados Unidos, né, e da Alemanha, dos equipamentos que já estavam em desuso naquelas economias. Mas serviam muito bem para o Brasil. O Brasil não produzia carro, precisava produzir, os carros eram importados, então valia esforço, não valia? Muito bem. Apesar do governo JK ter conseguido que o país desse um salto, né, e esse salto foi econômico e qualitativo, e, de certa forma, um crescimento muito significativo, o que se carreta, ou se diz, um salto econômico quantitativo. Agravou a concentração de renda e acentuou desequilíbrios regionais. Olha só, na economia do Brasil colonial, a renda já era concentrada. No início do século XX, a renda era concentrada. Com a implantação dessas indústrias com produtos de alto valor agregado, a concentração de renda aumentou mais um pouquinho. E acentuou desequilíbrios regionais, porque começaram nessa época certos êxodos rurais, certa mobilização da população rural para as cidades maiores, onde tinham a maior possibilidade de trabalho e de oferir renda. Tá certo? Muito bem. Infelizmente, reformas institucionais deveriam ter sido feitas, mas não foram. E o debate sobre elas permanece atual. E quais são essas reformas? Vamos a elas. Reformas estruturais não feitas. Reforma agrária, na perspectiva de conter o êxodo e ampliar a classe média rural. Reforma fiscal e tributária, para assegurar o equilíbrio e a disciplina das contas públicas. Reforma administrativa, para racionalizar a ação do Estado e eliminar os interesses clientelistas. Percebam, os temas ainda permanecem atuais e são discutidos sem uma solução adequada. Por outro lado, analisar com os conhecimentos atuais facilita a identificar equívocos, não é verdade? No entanto, reforço que a formação econômica do Brasil foi feita em função da cultura e do contexto em que a sociedade vivia. Portanto, mudar a estrutura do país não é fácil, não é mesmo? Chegamos ao final desse módulo. A mensagem final é: conheça a estrutura contextual onde sua empresa está inserida. Estude bem o livro-texto. Grande abraço e até o próximo encontro.